Certo? Tudo bem? Eu falei com ele que são dois grandes doutores, grandes mestres, grandes educadores, né? E no segundo congresso Unifem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria enorme estarmos aqui. Inclusive, Daniel, o doutor Frederico, ele disse que tem muita curiosidade para conhecer o campus. Doutor, pode vir aqui, viu? Eu falei que no próximo... Imagino, eu vi um pouquinho pelo site e realmente despertou bastante a curiosidade. No próximo congresso eu conto com... Quem sabe vocês dois estarão na abertura, hein? Que show! Certamente, né? Daniel é nosso egresso. Olha, é muito legal quando acontece isso. Eu também muito bacana, muito orgulho para a gente. Sim. Vamos esperar mais um pouquinho, porque são 8h30 agora. E horário de aluno, né, Daniel? Você vê que até eu fui em cima da hora, né? Não, você era aquele aluno ali, ó. Daniel, certamente o doutor Frederico, em breve seremos os colegas, né, gente? A sua formação é em contabilidade, Daniel? Sim. Daniel. Ciências contábeis. Ciências contábeis, eu acabei indo para um pouquinho da administração, mas assim, o coração está sempre nas ciências contábeis, né? É o que tira o sono da gente, faz a gente, sei lá, tanta coisa, e a gente tem que ficar bem atento, né? A contabilidade. Inclusive, esse tema, a multipropriedade, é um tema fantástico, né? É um tema, assim, diferente. Sim. Que até pouco tempo atrás ficou confundido até com turismo, né? Estavam vendendo ali um turismo, aí você vai ter uma participação, você vê que não é muito mecanismo. Na hora que você vai ver a fundo o que é mesmo todo esse tema, é bem mais complexo do que uma simples venda turística, como foi colocado há tempos atrás. Sim, verdade. Ô, Daniel, nós estávamos conversando exatamente isso, né, doutor? Com o doutor Frederico, exatamente sobre os temas que foram selecionados, é algo que a gente não vai encontrar ali academicamente, numa grade curricular. É algo que está buscando. Ô, gente, boa noite aí para todos. A doutora Luciana Nogueira, nossa co-coordenadora do Direito, prestigiando a live, esse congresso, uma honra, viu, Lu? A Luciana, ela é a co-coordenadora do Direito, então, assim, é sempre uma alegria estar conosco. Oi, querida. Desculpa, muito obrigada, viu? O prazer é meu. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos. Aí a turminha está chegando, né? Eu acho que a gente já pode... Eu vou fazer a abertura e eu vou... Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Desculpa, ao segundo congresso do Unifem. Agradecemos a honra, a alegria e a participação tão generosa do doutor Frederico Oliveira Freitas e do Daniel Abreu, tá? Eu vou ler o mini currículo do doutor Frederico e do Daniel. O doutor Frederico vai falar primeiramente e o Daniel vai arrematar como contador aí a questão econômica, né, dessa multidisciplinaridade ali. No final, todas as perguntas poderão ser feitas, o chat ficará aberto. E, de antemão, boa noite a todos os alunos, professores, visitantes, convidados, é sempre de portas abertas e com muita alegria que, através dos congressos e da participação, o Unifem abre as portas, né, gente? Porque hoje nós, mais do que nunca, é a era do conhecimento. O mestre doutor Frederico Oliveira Freitas, ele é doutorando em Direito Privado pela PUC-MG, mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em Direito Público pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, especialista em Docência e Gestão de Ensino Superior pela PUC Minas, graduado em Direito pela PUC Minas, advogado, professor da Faculdade de Direito Arnaldo Jansen,
professor do Centro Universitário Newton Paiva, professor do curso de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB, professor do curso de pós-graduação em Direito e Família e Sucessões da Faculdade Arnaldo Jansen, agraciado na cerimônia de colação de grau com a medalha Dom Serafim Fernandes de Araújo pela PUC Minas, patrono e paraninfo dos formandos do curso de bacharelado em Direito da FAMINAS BH, 2014-2015, respectivamente, professor homenageado dos cursos de Direito da Faculdade Arnaldo Jansen em 2017. O Daniel Abreu, contador, controller, consultor em diversos segmentos empresariais, incluindo a área de mineralogia siderúrgica, a área de transportes, atividades hospitalares, saúde e demais holdings, consultor de empresa desde 2008, especializados em pequenos e médios negócios em todos os segmentos de atividade. Perito contador das áreas civil e trabalhista, administrador de empresas, especialista tributário, especialistas em custos e precificação. Nosso egresso, né, formou no Unifem, sempre com uma honra e uma alegria estar conosco. Obrigados a todos. Doutor Frederico, sinta-se à vontade e estamos aqui sedentos pelos seus conhecimentos. Muito obrigado, Denise, muito obrigado pela recepção, pelas palavras carinhosas. Realmente me sinto muito bem recebido e à vontade para a gente trocar um pouco aqui, compartilhar, né, o nosso conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, o convite feito pela pró-reitora, Caroline Bastos, né, na sua pessoa. Agradecer aqui também a presença da doutora Luciana Nogueira, né, que eu fiquei sabendo aqui agora que é uma das coordenadoras, né, do curso de Direito. Agradecer aqui ao colega Daniel Alves, né, por participar dessa mesa virtual, né, e, claro, a presença de todos os alunos e todas as alunas, né. Espero corresponder aqui à expectativa de vocês para tratar desse tema, que é um tema novo, tá? Denise, eu gostaria de compartilhar um material que eu fiz aqui através de slides. Eu posso compartilhar? Pode sim. Tá. A Jéssica está aqui para nos dar suporte, né, Jéssica? Eu acredito que seja aqui apresentar agora. Tem um ícone aqui. Isso. Eu vou... Eu não sei se é esse. Deixa eu verificar se tem outros. Jéssica, o doutor Frederico vai colocar o material, está tudo disponibilizado para ele, não é? Deixa eu ver a Jéssica. Pode colocar. Conseguiu? Não, ainda eu tenho que saber onde que eu tenho que apertar aqui para... Tá. Jéssica, por favor, como que o doutor... ela me disse que na hora de apresentar seria colocar normal, né? Tá. Apresentar normal? Normal, Porque tem aqui a tela inteira, uma janela e uma guia. Quando eu clico em apresentar, aparecem as 3 opções. Isso, você pode escolher ou a tela inteira ou a... Tela inteira é melhor. Eu acho que a tela inteira fica melhor. Tá, ótimo. Eu acho que eu vou conseguir. Vai, sim. Isso. Aí nós já estamos todos vendo, Vocês né, já pessoal? estão vendo o material? Estamos, sim. Então ótimo. Deixa eu ver aqui quando eu passar para outra. Tá. Ótimo. Então vamos começar. Bom, primeiramente, eu queria dizer que a definição, né, desse assunto, desse tema multipropriedade, ela é encontrada no Código Civil. Tá? O artigo 1358-C, né, do Código Civil, traz a definição do que seria a multipropriedade. Tá? A multipropriedade nada mais é
de que um regime de condomínio em que cada um dos proprietários, né, do mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, o que seria isso? Nós temos aqui um imóvel, e esse imóvel ele vai ser dividido, o uso dele, em frações de tempo. O Código Civil fala que a menor fração de tempo possível seria de 7 dias. Menos do que isso, né, uma divisão menor do que isso, não seria possível. Então, se fosse dividir aí todos os dias do ano, né, por 7, daria aí 52, né, frações de tempo. Então, ou seja, poderíamos ter aqui até 52 multiproprietários de um imóvel, né? E geralmente, pessoal, a gente faz isso para imóveis que são utilizados para lazer, né? Então, isso aqui é algo muito interessante, né? Por exemplo, para o turismo, né? Porque ao invés da pessoa comprar uma casa na praia, comprar um apartamento na praia, e ir ali poucas vezes ao ano, né? E deixar aquilo ali em desuso, né? Por aquele tempo ocioso que não vai, né? E sem contar que ele teria um investimento alto se ele vai comprar sozinho, né? Arcar também com as despesas de forma sozinho, né? Então, a multipropriedade traz uma solução para isso, né? Então, a pessoa ela pode ser um coproprietário, né, desse bem, e ela pode escolher aquela fração de tempo onde ela sabe que ela vai usufruir do bem. Então eu sei que as minhas férias geralmente ocorrem em janeiro, em julho, então eu vou comprar, né, um espaço de tempo em janeiro e um espaço de tempo em julho, né? E aí eu vou pagar, né, por esse espaço de tempo, vou dividir o custo com os demais multiproprietários. Então, a ideia é essa, né? É uma propriedade compartilhada, né? Multipropriedade, a primeira vez que eu escutei esse tema, eu ouvi assim, multipropriedade, eu pensei assim, bom, isso aí talvez seja a ideia de ter um bem com vários proprietários, né? E depois que eu comecei a estudar o assunto, eu vi, não é isso, né? Multipropriedade não é simplesmente um bem com vários proprietários, não é isso, né? Porque a multipropriedade, ela vai fazer com que aqueles proprietários possam utilizar o bem com exclusividade naquele período que é seu. Então, se você tem o período na primeira semana de janeiro, a primeira semana de janeiro é sua, com exclusividade. Você vai com a sua família, com seus amigos e com exclusividade. Os outros, né, proprietários ali, né, vão utilizar na parcela de tempo deles, né, na parcela de tempo que é deles. E vocês vão ver mais para o futuro também que as despesas, né, a taxa condominial você vai pagar correspondente ao seu tempo, o IPTU você vai pagar correspondente ao seu tempo, tá? Então, essa é a ideia, tá? Vou passar para os demais slides. A Lei 13.777, de 2018, né, ela que acrescentou no Código Civil, para quem não é do direito aí, o nosso Código Civil atual, ele é de 2002, tá? E quando esse Código Civil de 2002 foi publicado, não tinha nada lá no Código Civil relacionado à multipropriedade, tá? Então, o que acontece? A multipropriedade, esse assunto, né, ele já ocorria no Brasil, essa discussão, mas ocorria de uma forma atípica, porque o Código Civil ele permite realizar contratos atípicos, né? Então, nós temos contratos típicos, que estão tipificados na lei, e temos também contratos atípicos, né, que podem ser realizados ali pelas pessoas em virtude da sua autonomia privada, né, desde que respeite as normas gerais do Código, né, não viole o princípio da dignidade da pessoa humana, então dá essa abertura, né. Então, desde a década de 80, a gente já via no Brasil, né, as primeiras pessoas que estavam tentando comprar imóveis nesse cenário de multipropriedade, inclusive na rede hoteleira, né?
Mas como não tinha uma lei específica para isso, o que acontecia? Acontecia uma insegurança jurídica, né? Porque as partes faziam aquele contrato, estipulando que cada um teria aquele período de tempo, só que como a lei não previa isso, né, a gente não sabia como que os tribunais iriam julgar se houvesse ali conflito de interesse entre as pessoas, né? Por exemplo, se a prefeitura fosse cobrar o IPTU, né, poderia cobrar de qualquer um desses multiproprietários o valor integral do imóvel ou poderia cobrar só a parcela, né? Então, quer dizer, não tinha lei para isso na época. Então, quando dava esse tipo de problema, um tribunal decidia de um jeito, outro tribunal decidia do outro, né? Ou seja, um cenário de insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica fazia com que muitos não tivessem interesse em comprar um imóvel no sistema de multipropriedade. Porque você fica assim, bom, não tem lei, eu vou comprar, eu vou me submeter a certos riscos, né? Se der algum problema, não sei como que o Poder Judiciário vai julgar isso. Então, de certa forma, ficava essa insegurança jurídica. Então, veio a lei em 2018, né, logo no final de 2018, e a lei agora regulamentou, trazendo, então, mais segurança jurídica. A lei é recente, isso entrou em vigor em 2019, essa lei, né? Então, quer dizer, tem aí 2 anos, né, aproximadamente, né? Então, assim, é algo bastante recente. Muitas pessoas nem sabem, né, o que é multipropriedade. Então, quer dizer, é algo que tende a ser divulgado cada vez mais para a população ali acostumando com o Instituto e verificando como que isso pode ser interessante ali na vida delas, né, das pessoas. Bom, essa multipropriedade, como é que fica lá no cartório, né, no cartório de registro de imóveis? Bom, lá no cartório de registro de imóveis, será abertas, né, matrículas ali filhas, né, ou seja, você tem aquele imóvel que tem aquela matrícula, né, normal, se vocês aí tiverem imóvel, vocês tem aquela matrícula, mas aquela matrícula pode, então, se subdividir, né, e formar matrículas filhas, para que os multiproprietários, cada um tenha a sua matrícula, né? Então, cada multiproprietário, pessoal, vai ter um número de matrícula, né? E isso também é muito interessante, porque gera uma independência, uma autonomia. Então, por exemplo, se você quer vender a sua multipropriedade, você não precisa pegar a autorização do outro multiproprietário. Você tem lá a primeira semana de março, por exemplo, né? Você quer vender, você não precisa pedir autorização para os outros multiproprietários, né? Não precisa, não há essa necessidade, não tem sequer direito de preferência entre eles. Não precisa de dar preferência para eles para depois vender para um terceiro, né? Então você tem essa autonomia, você pode vender. Ah, eu quero alugar o meu espaço de tempo. Pode? Pode. Ah, eu quero emprestar. Pode? Pode. Então, a lei, né, trouxe essas possibilidades todas, trazendo mais segurança jurídica, né? Então, a lei, ela mudou tanto o Código Civil, como ela mudou também a Lei 6.015 de 73. A Lei 6.015 de 73 é a Lei de Registros Públicos, né? Então, teve que fazer algumas alterações nessa Lei 6.015 para receber essa novidade, para que os cartórios possam receber essa novidade. Então, ali no artigo 176, parágrafo 10, fala, por exemplo, que vai abrir uma matrícula para cada fração de tempo, né? Se eu pegar aqui o 176, parágrafo 11 da Lei 6.015, vai falar ali, cada fração de tempo poderá, em função da legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Por que isso? Por que o parágrafo 11? Para fazer com que o município, que é o credor do IPTU, possa cobrar IPTU, então, de cada multiproprietário correspondente à parcela de tempo dele, né? Então, ou seja, para o multiproprietário é interessante, porque se por acaso, né, um outro multiproprietário estiver devendo, ele não é responsável pelo aquele débito do outro multiproprietário, ele é responsável pelo débito dele, né? Pelo débito dele, né? E aí vocês vão pensar, mas como é que faz? E se o outro lá está devendo e não paga a prefeitura e não paga o condomínio, né? Será que isso não vai me atingir, não? Né? Olha, pessoal, a lei foi pensada para não atingir. Então, veja bem, se o sujeito está devendo lá, por exemplo, o IPTU e não paga, né,
poderia, a fração de tempo dele, ser penhorada, né? Ser penhorada e ser vendida, né? Em um leilão judicial e pagar aquele débito, né? E a sua fração de tempo está lá protegida, né? Com relação ao condomínio, né? Não está pagando o condomínio, a mesma coisa, existe a possibilidade também do síndico ajuizar uma ação, né, de cobrança de taxa condominial ou uma ação de execução, cobrar daquele multiproprietário que não pagou e também ter o risco de penhorar, né? E tem uma outra questão bem interessante, que a lei trouxe essa possibilidade, quando tem esse débito de condomínio, né? Notificar esse multiproprietário que não está pagando condomínio, e ele vai ficar impossibilitado por um tempo de usufruir da multipropriedade dele. E nesse período, a multipropriedade dele será alugada, né? E com o valor do aluguel vai quitar o condomínio que ele está devendo, né? Então vocês vão ver mais à frente que nós temos aqui um administrador, né? Ou seja, os multiproprietários vão nomear um administrador, né? Já vou até adiantar aqui ó, os multiproprietários nomeiam um administrador, que faz às vezes de um síndico. Esse administrador será responsável pela coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários, manutenção, conservação, limpeza, troca de substituição de instalações, de equipamentos ou de mobiliário, elaboração do orçamento anual, cobrança das cotas de custeio, né, pagamento das despesas comuns, dentre outras obrigações. Então, nomeia-se ali um administrador, né? Isso aqui eu havia comentado com vocês, né? Essa divisão aí tem que ser de pelo menos 7 dias, né? Mas fala-se a lei que existe a possibilidade de você ter os 7 dias, mas você dividir, eu vou pegar 4 dias aqui, né, num determinado mês e 3 dias num outro mês, né? Então isso tudo vai ser organizado ali entre os multiproprietários, né? E essas frações de tempo, provavelmente, elas podem ter preços variados, né? Por quê? Aqueles meses mais concorridos, né, provavelmente valem mais, né, do que aqueles outros que não são tão concorridos assim, né? Então, geralmente, a gente sabe que no turismo aí tem um período de alta temporada, né? Então, janeiro, fevereiro, julho, né? Aqui no Brasil é período de alta temporada. Então, provavelmente, a fração, aqueles multiproprietários que tivessem interesse em comprar a fração de tempo ali, provavelmente ali o preço vai ser maior, né? Bom, para se ter uma multipropriedade dentro de um condomínio edilício, né, então, um prédio, por exemplo, né, então eu quero comprar ali um apartamento, né, na praia, por exemplo, tá? E a gente está pensando assim, bom, como é que é? Eu compro esse apartamento na praia e já posso ir lá no cartório, abrir essas matrículas, filhas, né, e procurar pessoas para ir vender, né? Olha, quando se tratar de condomínio edilício, tem que olhar um detalhe aqui. Qual que é o detalhe? O artigo 1355-O do Código Civil, né, ele vai estabelecer que o condomínio tem que autorizar a fazer essa multipropriedade, né? Então, ou seja, lá na convenção de condomínio, tem que ter autorização. Não pode simplesmente comprar um apartamento, ir lá no cartório, abrir essas matrículas filhas, né, sair vendendo para outras pessoas sem o condomínio autorizar. O condomínio tem que autorizar, né? Até porque, pessoal, lembre-se, quando o condomínio autorizar, o condomínio ele tem como consequência ter ciência de que se ficar devendo agora condomínio, ele não vai poder cobrar a integralidade do condomínio de qualquer um daqueles multiproprietários. Ele vai ter que cobrar o condomínio correspondente à parcela de cada um daqueles multiproprietários. Então, se eu, por exemplo, tenho 30 dias de janeiro, né, 21 dias de janeiro, né, 3 semanas, né, o meu condomínio é relacionado a isso, essas 3 semanas de janeiro, né? Então, não pode cobrar de mim os 12 meses do ano, né? Então, o síndico, né, o condomínio tem que saber disso, porque até mesmo a forma de se cobrar vai ser diferente, né? Então, tem que se colocar em votação para ver se os demais condôminos vão aceitar, né? E se aceitarem, essa é uma das consequências, né? Bom, a multipropriedade ela pode ser utilizada tanto para imóveis urbanos como para imóveis rurais. Então, por exemplo, uma fazenda, né? Uma pessoa que tem o sonho de ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? Então,
ela pode pensar em adquirir isso nesse sistema de multipropriedade também, né? Não precisa investir rios de dinheiro, né, para comprar ali a fazenda. Ela pode comprar nesse sistema de multipropriedade, né? Então, e os bens móveis que guarnecem o imóvel, ou seja, aqueles bens móveis que estão lá dentro daquele imóvel, eles também vão figurar nesse regime de multipropriedade, né? Então, naquele período, né, do multiproprietário, ele vai poder usufruir de todos aqueles bens, né? Porque aqueles bens pertencem a ele naquele período, mas, né, usufruir com cuidado, porque no próximo período os bens serão de uso do próximo multiproprietário e assim por diante, né? Bom, eu vou enumerar agora algumas vantagens desse instituto que estão diretamente relacionadas com a economia, tá? Primeiro, menor investimento que será feito para se adquirir um imóvel de lazer, tá? Então, com certeza, fica bem mais econômico, né? Bem mais barato, né? Ao invés do sujeito adquirir, né, aquele imóvel pagando todo o preço, ele vai pagar apenas a fração, né, de tempo que ele quer, né? Ponto 2, despesas de manutenção do bem repartida entre os multiproprietários. Então, com relação aos custos de manutenção, né, daquele imóvel, eles também serão muito reduzidos, né? Porque você vai ficar responsável por aqueles custos, né, que são repartidos entre vários multiproprietários, né? 3, melhor utilização do imóvel, que não ficará em desuso, logo terá melhor atendida a sua função social. Gente, hoje em dia no direito, essa palavra função social, ela, né, é sempre dita aí em diversos ramos do direito. Função social do contrato, função social da propriedade, função social da empresa, né? Então, aqui, né, a função social, né, da propriedade, ela estará, né, sendo melhor observada, né? Por quê? Aquele imóvel ele não vai ficar lá parado, né? Ele sempre vai estar sendo utilizado, né? Então, é um imóvel que está atribuindo a ele, né, uma função social, não está ali parado, né? Não está ali jogado às traças, porque eu mesmo conheço pessoas que têm imóveis de lazer, né, que vão 2, 3 vezes ao ano só, né? O resto do imóvel fica lá parado, né? Então, com a multipropriedade, isso não vai acontecer, né? Ponto 4. Existe rede de intercâmbio de imóveis em sistema de timeshare. Então, ou seja, quem tem uma multipropriedade, né, pode também fazer a seguinte transação, né? Por exemplo, eu tenho, vamos imaginar, hipoteticamente, eu tenho uma multipropriedade em Balneário Camboriú, né, que fica lá em Santa Catarina. E aí, eu quero, né, agora, nas minhas próximas férias, ir para o Nordeste, né? Então, eu posso procurar empresas de intercâmbio e falar assim, olha, tem algum multiproprietário de alguma propriedade aí no Nordeste que está interessado em ir para o sul do Brasil no mês tal? Porque aí, nesse mês, eu não vou para o sul, eu vou para o Nordeste. Então, nós vamos ali fazer uma permuta, né? Então, ao invés de eu ir agora, né, para a minha multipropriedade no sul, eu fiz uma troca com esse sujeito que, nesse ano específico, eu vou para o Nordeste e ele vai para o sul, né? Ou seja, aqui, gente, não é que eu deixei de ser proprietário lá da minha multipropriedade, né? Simplesmente eu estou falando, olha, naquele tempo específico eu vou conseguir uma outra pessoa para usufruir ali e eu vou para um outro local. Só isso, né? Então, existe essa transação, tá, gente? Existem empresas que já estão especializadas e cadastradas para fazer isso, tanto no Brasil como fora do Brasil, tá? Multipropriedade não é um assunto de exclusividade do Brasil. Isso também tem no exterior, tá? Inclusive, isso começou na Europa, né? Portugal, Espanha, depois veio para os Estados Unidos, né? Depois chegando ao Brasil, tá? Então, quem tem pode também usufruir dessas redes de intercâmbio. Quinta vantagem, né? Em tempos de crise econômica, aquele proprietário, né, de um imóvel de lazer, né,
Se ele não quiser desfazer desse imóvel, abrir mão por completo desse imóvel, uma boa alternativa que ele tem para continuar usufruindo do imóvel é transformar esse imóvel em multipropriedade, né? Porque agora ele vai ter vários coproprietários ali, né? Multiproprietários, né? Usufruindo de outras frações de tempo, e aquelas frações de tempo que é melhor para essa pessoa, ela mantém com ela, né? Então, quer dizer, ela vai fazer dinheiro com aquele bem que ela tem, né? Não vai desfazer daquele bem e vai concentrar, né, a fração de tempo naquele período que realmente ela gosta, né? Então, é uma boa saída para uma pessoa que tem um bem aí, né, de lazer, está passando por uma crise financeira e não vai ter que desfazer desse bem, né? 6. O multiproprietário tem o direito de emprestar, alugar, vender, trocar, dar em pagamento, dar o bem em garantia, tudo isso sem ter que obter anuência dos demais multiproprietários. Então, gente, eu coloquei aqui vários negócios jurídicos que o multiproprietário pode fazer e ele não tem que pegar a anuência dos demais multiproprietários. Ah, eu quero emprestar. Pode. Quero alugar, né? Quero vender, quero trocar, dar em pagamento, ou seja, tem uma dívida e eu vou dar, né, aquele pagamento para quitar aquela dívida, ou eu vou dar em garantia, né, eu vou pegar um empréstimo e dar aquela multipropriedade em garantia, né? Ou seja, eu posso fazer todas essas transações e não preciso pegar a autorização dos demais multiproprietários, porque tem aqui uma autonomia, tá? 7. Fomentar empregos, né? Pessoal, a partir do momento que tem ali essa multipropriedade, vamos imaginar lá, uma casa de praia com 52 multiproprietários, ou pode ter menos também, né? Vamos imaginar com 30 que seja, né? Vai ter que nomear ali o síndico, né? O administrador, né? Então ali já tem que contratar uma pessoa, o administrador. Esse administrador, ele vai contratar também pessoas para fazer a limpeza, né? Pessoas para trabalhar na recepção, pessoas para trabalhar na segurança, né? Isso acaba também fomentando o turismo, né? Então, tem muitas pessoas que entendem que a multipropriedade é uma boa solução para resolver o problema da sazonalidade ligada à indústria do turismo. Por quê? Né? Porque a gente sabe que, quando nós falamos aqui em turismo, por exemplo, no Brasil, tem certas épocas, né, que aquelas cidades turísticas ficam muito vazias, e tem épocas que elas ficam bem cheias, né? Então, se você tem ali a multipropriedade, as pessoas que são interessadas em comprar espaço de tempo, né, em períodos que não são tão valorizados, né, por exemplo, março, né, abril, né, a tendência é que essas pessoas irão, né, naquele período lá para a multipropriedade. Então, isso aí vai aquecer o comércio local, né? É um problema aí, é uma possível solução para resolver esse problema da sazonalidade, né? Então, temos com a multipropriedade também, né? Ela gera empregos, né? Que vai ter que contratar lá o pessoal da limpeza, da recepção, da segurança, e, além disso, ela faz com que o turismo ele fique mais estável, né? Mais pulverizado, não se concentre só em certas épocas do ano, né? Também isso é muito interessante. Outras vantagens aqui que não estão diretamente relacionadas à economia, mas que vale a pena colocar aqui também. Se um dos multiproprietários estiver devendo, né, e ter a sua multipropriedade penhorada, os demais multiproprietários não serão prejudicados, ou seja, vai para leilão só aquela fração de tempo daquele multiproprietário, tá? Outra, facilidade encontrada para cobrar o débito de condomínio, que eu falei para vocês no início, né? A possibilidade de aquele multiproprietário não usar a fração dele e ser alugada, né, pelo administrador e o aluguel quitar, né? Agora, eu não sei se vocês pararam aqui para refletir, né? Isso também tem uma relação com o meio ambiente sustentável, né? Por quê? Gente, nós estamos tendo aí um crescimento populacional, né, muito grande, de uma forma geral aí no mundo, né? Então, os números, né, são, assim, assustadores, né? Então, veja bem,
Se você permitir que todas essas pessoas vai, né, construindo cada uma a sua casa, né, ou sendo construído aí apartamentos, né, e sendo vendido dessa forma tradicional, um apartamento para cada pessoa, né, com certeza você vai ter um desmatamento maior, principalmente nessas áreas de turismo, né, que são áreas que a natureza está ali, né, essas áreas de lazer, ou está relacionada a montanhas, a rios, a praias, né, são lugares ali que a natureza está ali presente, né. Então, gente, a multipropriedade é também uma boa solução para você diminuir os impactos ali no meio ambiente, né, porque aí você constrói uma casa, e essa casa pode ser dividida por até 52 multiproprietários, né? Se não fosse isso, precisariam de 52 casas, né? Olha como que o impacto ambiental seria muito maior, tá? Então tem uma relação bem interessante aqui com o meio ambiente sustentável também, tá? A multipropriedade. E outra questão aqui que vale a pena colocar. As pessoas que têm famílias mais numerosas, né? Por exemplo, vamos colocar hoje pai, mãe, 3, 4 filhos, né? Essa família, quando vai viajar, se ela faz pela forma tradicional, eu vou alugar um hotel, ou até mesmo alugar um Airbnb, ou alugar alguma coisa, né? Começa a ficar caro, né? Quanto maior o número de integrantes ali, começa a ficar mais caro, né? Então, se ela colocar na ponta do lápis aí, né, pode ser para eles mais econômicos ter uma multipropriedade, né? Por quê? Porque se ela só pagar aluguel, ela vai viajar ali todos os anos, 1, 2 vezes ao ano, né, pagando ali aluguel, seja para hotel, seja para outro local, e no final de vários anos, ela não tem nada, né? Agora, a multipropriedade não. Ela comprou ali aquela multipropriedade, né, naquele local. Então, é um bem para a família, né? É uma aquisição de um patrimônio para a família, né? Então, podem ali, aí às vezes as pessoas pensam, mas vai ficar cansativo, eu vou ter que ficar indo só para o mesmo lugar. Aí, gente, a solução é a questão do intercâmbio, as empresas que estão surgindo aí, né, de fazer os intercâmbios, né? Então, assim, muitas das vezes a pessoa não fica limitada aí só para aquele local, ela pode utilizar a multipropriedade dela para fazer intercâmbios, seja no Brasil, seja fora do Brasil, né? É claro que muitas das vezes ela vai ter que, às vezes, pagar um pouquinho mais ou receber até algum valor em troca, porque o intercâmbio que você vai fazer pode ser que não seja o mesmo valor de mercado da sua multipropriedade. Pode ser que seja um pouco mais barato que a sua, pode ser que seja um pouco mais caro, né? Então, tem que verificar, mas também pode ser que tenha valores iguais, né? Mas isso aí é algo que vai ter que ser analisado sempre ali, dentro do caso concreto, né? Bom, essas eram as linhas gerais, né? Tinha falado que eu teria em torno de 20, 30 minutos, né, para fazer a minha exposição, então eu tentei falar nesse tempo, né, trazendo aqui linhas gerais para vocês sobre a multipropriedade, e devolvo a palavra para a Denise, para ela organizar isso. Muito obrigada, doutor Frederico. Já fiz um monte de anotação aqui. Agora eu entendi porque que tem muita gente comprando, né? Falando que tem propriedade em Miami, fora do país, porque a multipropriedade fora do Brasil é muito utilizada, né? Sim, com certeza. Nossa, eu tô apaixonada, anotei um monte de coisa aqui, tá? Com certeza. Muito obrigada, muito claro, inovador, né? Nossa, eu tenho certeza que vai agregar muito agora com o Daniel. Daniel, fique à vontade. Muito obrigada, viu, doutor Frederico? Nada, eu que agradeço. Vamos participar novamente. Daniel, fica super à vontade agora. Eu vou parar de compartilhar aqui, né, para o Daniel. Isso aí. Eu não Daniel, sei agora... parar a apresentação. Como é que é, doutor? Isso, consegui. Primeiro, eu quero agradecer, né, também, novamente, por estar fazendo parte desse projeto da Unifem, e sou aluno daqui, né, graças a Deus, muito bem encaminhado por vocês, professores, profissionais das áreas. E esse tema, sim, é um tema bem atípico, né, do que é a nossa habitualidade, porque é um tema novo. Então, tudo que é novo é atípico, né? A gente
como o tema agora é o futuro da nossa profissão, esse é um dos temas bem colocados, que também é futuro da nossa profissão. Tá? Eu quero explanar um pouquinho sobre esse tema também, porque o doutor falou muito bem sobre o tema. Ele é um tema, parece ser complexo, é complexo na hora do problema, mas para se explicar, ele é bem introdutório, bem entendido como se fica. Vou tentar explanar um pouco sobre esse tema aqui e mais alguma coisa também sobre o futuro da nossa profissão, como contabilidade, né, contador, sei que tem mais pessoas aqui de outras áreas também, mas a gente está todo mundo envolvido, né, o futuro essa é uma experiência nova. Deixa eu tentar compartilhar aqui também. Pronto, estão conseguindo ver a tela? Sim. Acho que ela deu uma travada aqui. Vou abrir aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá vendo a minha tela ou tá vendo tudo? Como é que tá a apresentação aí? Gente, Daniel, aqui para mim tá aparecendo tudo. Ah, então beleza. Então até melhor aparece tudo. Porque o Adobe... Tenta abrir tudo que eu digo. Isso, agora tá legal. Isso, apareceu Voltou de novo. Então ótimo, então ótimo. Isso. Beleza. Ok. Agora tá bacana. Só aumentar um pouco aqui. Então, dentro das vantagens da multipropriedade, uma questão que a gente tem que se observar, como é um tema muito antigo, mas fora do Brasil, né? Que a gente tem até uma mãozinha que todo mundo é dono de tudo. Como é um tema fora do país, para o Brasil ainda é muito novo. E essa lei nova que veio agora, 13.777, de 2020, de 2018, ela veio trazer uma segurança que nós não tínhamos antes. Que era muito comum entre nós, né, principalmente nós, a parte contábil, pegar dentro de um inventário, estou fazendo apuração de haveres agora, e lá dentro a gente encontra lá, compraram a meia um sítio, compraram a meia um terreno, e isso não tinha segurança nenhuma quando um dos entes acabava de falecer. Então, por quê? Isso não era bem lavrado em cartório, isso não era bem colocado, se confundiu também muito com outras formas de condomínio, né? Aqueles lotes ali que você fica no condomínio, o próprio condomínio, e não. Isso daqui, a multipropriedade, ela é muito dentro de um sistema novo, que lá fora você pode fazer divisão de carros de luxo, barcos, navios, iates particulares. No Brasil também, tá? A lei, ela não deixa isso fechado. Aeroportos particulares, como jatinhos, helicópteros, casas de veraneio e resorts. Só que no Brasil, como isso veio como comercial, como isso veio com benefício, né, o benefício ele veio muito focado na questão comercial. Ele não veio apenas assim, eu vou beneficiar o indivíduo que quer ter um lugar para se hospedar, quer ter isso aqui com mais facilidade. Porque se você pensa bem que isso é um negócio, o que você tem de economia nesse tipo de negócio? Você tem uma divisão proporcional dos custos e despesas, que não é só você que vai estar arcando isso sozinho. Você não consegue viajar o ano todo. Eu mesmo não consigo tirar mais do que 15 dias de férias no ano, então acho que é a vida da maioria das pessoas. Num momento como esse, né, de pandemia, então a gente tem uma divisão proporcional dos custos e despesas. E isso está legalizado. Então, assim, eu gastei mais, gastei menos. Não tem isso. Isso tem todo um estatuto, toda uma regra, toda uma norma, por isso são poucas empresas que fazem isso, esse tipo de negócio, porque isso é tudo criado para poder defender os interesses dos aquisitores, né, as pessoas que fizeram o investimento. Então, não vai beneficiar A, B ou C, todos são beneficiados. Então, você tem, assim, uma divisão proporcional melhor dos custos. Como você não vai desprender para comprar um móvel luxuoso, que seja 2 milhões ali, um imóvel de 2 milhões, mas você consegue comprar, fazendo essa divisão, você vai ter a maior liquidez financeira, então você não vai fazer um desprendimento financeiro muito alto, e nem se endividar fazendo alguma espécie de financiamento.
A otimização da unidade do bem e de sua função social, né? O doutor falou bem sobre isso daí. Hoje você tem uma condição melhor, que o bem não vai ficar largado, o bem vai ficar tratado em manutenções, acesso a bem de valor elevado, né? Que é alguns itens que eu falei. O desembolso proporcional ao tempo de utilização do bem em questão, direito de usufruir do bem em períodos determinados, que isso aí vai estar no estatuto, isso vai ser elencado. E detalhe, esse direito de usufruir o bem em períodos determinados, caso você caia num empreendimento, que isso virou um negócio altamente lucrativo, tá? Eu já vi isso daí que está sendo vendido até como cotas de fração de imóveis. Então, o que é isso? Isso está virando algo de investimento. Tem pessoas comprando esse tipo de bem como se fosse realmente cotas ali de investimento. E às vezes nem vai ver o bem. E esse direito de usufruir o imóvel de períodos determinados, se ele for de fato usufruir isso como lazer, se no período dele, dos 7 dias que ele tem, ou seja, mais dias, dependendo das frações que ele comprou ali, se tiver parado para manutenção, ele naquele período não pode usufruir. Então, economicamente é muito bom para o grupo, mas em nível de lazer você pode estar passando por essa situação. Tá? Eu quero viajar essa semana, não vou conseguir porque o imóvel está em manutenção, não vou poder passar por ele. Possibilidade de remunerar o tempo em que o imóvel não é usufruído, então eu posso locá-lo, eu posso fazer o que eu quiser, de acordo com os estatutos, né? Não posso sair fora disso, mas se é meu, se é minha posse, eu posso estar fazendo, sim, uma locação, e aí ter um ganho maior. Isso foi uma questão muito interessante, eu vivi isso em 2013, quando eu estava fazendo uma viagem para Caldas Novas. E vocês devem conhecer Caldas Novas, quem já foi lá, o Hotel Roma. Um hotel muito antigo, um hotel famoso. E o Roma, ele se virou um resort hoje, é um hotel grandioso, né? São 2 Romas, tem um Rominha que eles chamam e um Roma maior, que é esse resort, que a base dele foi constituída com essas frações. Então, foi vendido ali a nível turístico. Quando você vai lá hoje, você vê uma potência gigante naquele mercado ali. E já era grande o mercado, mas o negócio em si se desenvolveu muito com essa ideia. E o Brasil até então era meio desconfiado, e ainda é desconfiado, né? Porque o brasileiro faz conta, entendendo que isso, mas eu vou ficar preso a um local, a uma região, e se eu quiser ir para outro lugar, vou ter que pagar isso aqui mensal, e vou ter que responsabilizar se der algum tipo de problema. Mas não, né? Tem outras formas de identificar isso daí como negócio. E a geração de riqueza para outros investimentos, né? Você vai ter ali, que eu falei, né? São as questões de você estar utilizando isso daí como outras metas, outros investimentos. Eu quero ter investimento, isso está bombando. Então, eu quero investir no imóvel lá no Espírito Santo. Eu quero ter um outro tipo de propriedade, até fora do país também, que tem mais oportunidades. E eu quero montar, trazer isso daqui para o Brasil, como aconteceu com o Roma. Lá foi contratado uma empresa, uma consultoria, foi feito esse desenvolvimento, e hoje grande parte do que é o Roma hoje foi com investimento desses investidores. O direito de propriedade, ele é seu, né, o doutor explicou muito bem, e a segurança jurídica. Então, hoje, se vier alguém a falecer, a gente não tem mais esse problema. A segurança jurídica é tão legal. Esse tipo de negócio, ele não requer uma contabilidade, nem uma necessidade de você abrir um CNPJ. Não existe isso para esse negócio, não. Mas você tem que se tratar, comprador, você tem que tratar isso de acordo com as escrituras imobiliárias. Então, Daniel, estou ali numa aquisição com mais pessoas, e do nada eu decido comprar a parte de todo mundo. E essas pessoas querem me vender, não significa que a multipropriedade foi extinta, não. Eu tenho que finalizar esse processo da multipropriedade também em cartório. Então, você tem essa segurança jurídica para quem for comprar mais frações, para quem for vender suas frações, para quem de fato investiu, ter isso daí. E isso é tudo dentro de um inventário, como eu comecei citando, você não vai ter aquela briga familiar, que eu coloquei mais dinheiro, porque eu coloquei benfeitorias, porque eu criei essas espécies de situações aqui de lazer que não tinha nesse sítio antes. Eu comprei o sítio a meia, mas eu tinha dinheiro, a pessoa não tinha e ficou me devendo, não tem isso. Essas discussões que as brechas anteriores acabou, isso agora é legalizado,
Isso é bem organizado. A multipropriedade como modelo de negócio, ela é excelente para as empresas de construção civil. O mercado imobiliário, assim, os benefícios são distintos mesmo, né? Você pode fazer um aporte de capital, as empresas estão precisando fazer um aporte de capital. Elas podem estar fazendo aquisições de terrenos e, posteriormente, fazendo a construção ali de áreas de lazer, porque o Brasil ainda é a área de lazer como um foco de venda, mas eu conheço investidores que já pensam bem diferente. E, com isso, essas empresas estão se beneficiando com o dinheiro que está entrando e as taxas de valor de locação para quem está investindo, né, a serem repassados ao proprietário. E outra, quando você cria um hotel, você cria uma figura de uma entidade que precisa fazer as vendas ali de turismo para poder ter o seu negócio prosperando, você precisa do cliente. Imagina uma pandemia dessa, sem cliente, sem outro tipo de forma e tratamento diferenciado para poder atrair certas situações. Isso está salvando alguns negócios. Agora, é evidente, quem fez o investimento na locação, né, provavelmente não vai ter, mas todo negócio tem seu risco. Todo negócio tem essa situação. Então, tem que ser muito bem observado onde você vai estar investindo. E não é só a multipropriedade nesse quesito de ser turismo, né? O doutor explicou muito bem, mas pegou a onda do turismo, porque se vendeu como se fosse assim algo mais fácil, mais prático para você que está fazendo uma férias, você que não quer perder muito tempo, você que quer ser bem tratado, você quer ter seu espaço em determinado local. As modalidades de multipropriedade, ela pode ser acionária ou societária. Nessa situação, a sociedade é proprietária ou do imóvel e emite ações ordinárias que representam a propriedade de fações de imóvel. Essas garantem a gestão do imóvel e dão direito ao direito de uso. Essa propriedade, geralmente, ela é a propriedade que ali tem seu CNPJ, o Hotel Roma, como eu citei, né? Que tem essa situação, ela está no seu terreno, ela está cedendo ali a propriedade criada através dessa emissão de cotas e vai criar ou não essa estrutura de trazer esses condôminos juntos a seu estatuto ou simplesmente vai lavrar isso em cartório. Mas quando se trata nesse primeiro quesito, geralmente isso já vai para uma espécie já jurídica mesmo, uma espécie de PJ, e você tem que fazer os devidos controles disso daí. Direito real da habitação periódica, né, o proprietário, ele tem nessa modalidade, pode usar imóvel determinado prazo e por período proporcional ao seu investimento. Imobiliário ou complexo de lazer, mais uma vez, ali, cada um dos multiproprietários obtém uma cota ideal com uso definido com relação ao tempo. E a parte hoteleira, né, que acaba entrando como o maior fator aqui no Brasil, né, essa unidade de tempo proporcional ao investimento realizado com possibilidade de locação de tempo de direito. Então, essas modalidades, tirando a primeira acionária societária, que aí você pode ter sim uma empresa que faça essa gestão, você pode ter essas espécies conforme essa lei, então assim, ela é uma lei muito complexa, ela não fica apenas nesse quesito de lazer como foi colocado para a gente, não. Ele fica muito complexo, ela te dá outras oportunidades. Eu acredito que daqui a um tempo, alguns investidores maiores vão investir, porque lá fora isso é um investimento que tem mesmo, né? E são investidores assim, as famílias têm isso como uma fonte de renda. Né? Lá fora não se usufrui tanto do lazer. Eu estava pesquisando bem como são o usufruto dessas famílias. Elas utilizam como bens mesmo de renda. E com isso elas conseguem ali ter um ganho maior. É muito comum você ter mais uma, duas ou três rendas lá fora nesse tipo de segmento. Aqui ainda muito, muito novo, é um mercado ainda muito novo e confuso para quem não conhece. Né? Você pode pensar várias coisas e de fato não é nada daquilo ali, é bem específico. E as conclusões são que a propriedade é um fundamento, sim, né, um fundamento da economia compartilhada. Há implicações jurídicas de imóveis que ainda não estão plenamente resolvidas no Brasil. A lei, ela é muito nova, né? Ela veio tentar um pouco tirar a fragilidade que o Código Civil nosso tinha, porém ela ainda é muito nova e ainda há a falta de entendimento de quem está entrando nesse tipo de negócio. Até então, o que eu vi das pessoas que entraram nesse tipo de negócio é que elas estão entrando
mas por um quesito de, eu vou pegar uma oportunidade de lazer. E elas ainda não estão entendendo que isso é um grande negócio. E não são todos os cartórios ainda que entendem essa situação, apesar que já está tudo legalizado, tudo liberado, mas até mesmo quem trabalha com isso na área defensiva, na jurídica e tudo, a gente conhece muito poucas pessoas que atuam com isso. Então, por causa do entendimento de quem presta o serviço e de quem está fazendo a aquisição, a gente tem uma dificuldade aí sim, interpretação. Por isso eu estou vendo muito válido essa apresentação de hoje, porque é algo totalmente novo e diferente, mas que já vem sendo usual, tá? Já vem sendo usual, talvez de uma outra forma já vem sendo usual. Então, é uma possibilidade real de investimento tanto para multiproprietários quanto para empresas de construção. Eu enxergo muito nisso, tá? Eu como investidor, enxergo que é uma possibilidade real de investimento, sim. É uma possibilidade que me dá segurança jurídica, me dá segurança para meus herdeiros. Eu não preciso de um contador específico, como um condomínio um condomínio de apartamentos, assim, que você está comprando ali uma fração, mas é um apartamento dentro de um terreno, ali você tem, inclusive, um número imobiliário, não é isso, é diferente. Então, assim, ele não precisa ter esse tipo de organização. Você tem ali um controle, você tem um bem, você tem uma cota, você tem um investimento numa propriedade que é sua, você vai fazer usufruto dela de acordo com o que você entender que é mais vantagem para você, seja lazer, que não é só isso, ou seja, como lá fora se faz, né? Eu tenho 3, 4, 5 tipos de investimento diferentes, porque eu entendo que isso é uma renda, e muito bom renda, né? Eu vou tentar tirar dessa parte aqui, e vou tentar voltar um pouco. Ô, Denise, oi, Oi, pode falar. como que tá o tempo para a gente? Essa parte do tema, doutor Frederico, eu agradeço muito que o senhor explanou muito bem essa parte, né? Coube a mim, assim, mais uma visão de quem é realmente o investidor, né? E a gente entende que o investidor hoje, ele é leigo nesse assunto porque foi mal divulgado. O que é isso? Foi muito mal colocado dessa forma, foi muito mal representado que isso é um investimento de fato, e não apenas uma questão de lazer, né? E a segurança jurídica que isso foi colocada é enorme. A lei, ela é muito bem organizada, ela trouxe ali um rombo de 3 artigos e com as suas alíneas ali do Código Civil, que eram totalmente, assim, complicados para quem tivesse um investimento e uma morte futura dos seus entes ali. Então, era bem complicado, inclusive a divisão de quem tinha maiores haveres ou não. Dentro dessa economia nova, eu vejo que é importantíssimo a gente ter esse tipo de entendimento, que é um negócio. Não é apenas um lazer, é um negócio, e um ótimo negócio, somente para aquele que está envolvido com as partes maiores. Eu vi o Hotel Roma. O Hotel Roma era um Rominha, quem já foi lá, você vai lá hoje, é um resort, a proporção dele é enorme, é gigante aquele hotel. Eu queria passar aqui rapidamente. Fantástica a sua colocação, Daniel, porque às vezes a pessoa ela tem um dinheiro ali, às vezes não é grande, ela não sabe muito bem como investir aquilo, né? Porque assim, muitas das vezes esses investimentos que a gente conhece aí, a rentabilidade é pequena, e agora surge um novo, né? Se ela comprar um imóvel, um espaço de uma fração de tempo desse, em uma cidade turística, uma cidade que tem ali muitas pessoas interessadas, né, em frequentar aquele local, né, às vezes com um investimento pequeno, ela vai ter um retorno interessante. E o interessante disso, doutor, é que ela não sabe que isso é um investimento. Quando se é colocado, porque eu participei de uma rodada dessa situação algum tempo atrás, não foi colocado naquele momento, em 2003, que era um investimento. Foi colocado que era um lazer, que era uma oportunidade que você tinha, e leva você para uma sala, e te coloca lá numa questão linda, maravilhosa, todas famílias rindo, sorridentes, mas não é só isso, né? Tem um âmbito que outros investidores já estão colocando dinheiro nisso, são empresas grandes, são investidores grandes. A multipropriedade no país, ela está com um segmento para crescer, inclusive para poder se acrescentar a essa lei,
talvez mais um complemento, porque isso vai se difundir em empresas, isso já está com esse cenário, e não vai ser um cenário de, como isso foi em 1960 que entrou, não vai ser um cenário tão alongado assim, não. Porque o investidor está com muito medo e receio de ficar investindo em negócios, em empresas, por exemplo. Se eu for investir em uma empresa hoje, qual que é o ganho que eu tenho? Pode ser que eu não tenha nenhum, pode ser que eu tenha muito mais prejuízo, de 1 milhão que eu coloco lá dentro de capital, eu fique 7 meses parado e eu não tenha mais subsídio de caixa, eu também, com as inadimplências que vai acontecendo, que é o que acontece no Brasil hoje, você não tem nem mais poder aquisitivo para pegar qualquer empréstimo bancário, que não é nem para fazer mais negócio, muitas vezes para poder pagar uma obrigação não cumprida lá atrás. Então, quando você se pensa num negócio desse, você sai fora de um pouco de banco, onde que tem as carteiras que eles não te mostram exatamente como que são montadas aquelas cotas, como que são montados aqueles fundos. Quando você pega um fundo daquele para ler e para ver, eu quero ver que fundo é esse que você está tentando me investir. Né? Que você está tentando me investir é o seguinte, que ele está investindo nele, não em você. Que fundo é esse que está tentando me investir? Quando você abre ele, você pega lá situações que não vai te dar retorno financeiro algum. Pelo contrário, vai te dar muitas vezes uma despesa, porque isso tem imposto de renda. E aí, na hora que você for realmente sacar o investimento que você colocou ali, você vai ver que no final o resultado foi bem menor. E o bem, não é seu, deixa eu te pagar, você perde. Tem contratos e cláusulas bancárias que colocam que se você não pagou, você perdeu, e aquilo ali fica travado por uma quantidade de tempo, e que não é seu, e aí já é seu. Então, são oportunidades de negócio ainda pouco conhecidas pela população, ainda pouco divulgados, com essa característica do que realmente é. E se for colocado à venda, que é esse tipo de negócio, eu sei que amanhã vende. Né? O brasileiro ele é muito ansioso para poder tentar ter algum benefício financeiro, principalmente. Porque ele acredita muito em sonhos, acredita muito em situações. Eu falo isso como consultor de empresa de diversos tamanhos. Ele monta a empresa acreditando que a vida dele vai virar amanhã. Muitas vezes ele vai lá e entra no financiamento porque 3, 4, 5 meses de empresa, você já tem um bom giro de negócio. E com isso, você já começa a ter uma seguinte situação, né? Você tem um retorno de um negócio que ainda é inexistente. Você está aparecendo ali para o cenário, comprando bens financiados e não é isso que é o negócio. Teve alguém que levantou a mão para alguma pergunta ou não? Boa noite, sim. Pedro Márcio. Boa noite, Pedro. Boa noite. E que eu queria só tirar uma dúvida aqui. Eu até anotei aqui 2 pontos aqui que eu fiquei um pouco curioso. Primeiro, lá na apresentação do Dr. Frederico, ele fala sobre nomear um administrador para fazer essa gestão. Esse nomear administrador, isso é obrigatório? Por exemplo, eu tenho um imóvel lá com 10 pessoas, só que ninguém quer tomar frente no sentido de ser esse administrador. Isso seria algo que poderia travar esse processo? Doutor, o senhor quer responder? Eu vou colocar Pedro, você mora em casa ou mora em condomínio? Casa. Eu moro em condomínio, então assim, eu vou colocar um exemplo que é bem isso, tá? Não muda muito. O que é? A diferença é, em condomínio você elege um síndico, e esse síndico vai tomar conta dos bens em comum. O que é esses bens em comum? São meus. Cada um tem seus direitos, né, e seus deveres. Então, se faz essa equalização com base em um estatuto, e aí quando você vive no econômico, estou dando como exemplo, tá? Você tem normas e regras a seguir. Quando você tem nessa multipropriedade, o que é a diferença e a situação? A diferença, ela não muda muito na prestação de contas. Você tem uma pessoa prestando contas, mas você tem um estatuto ali que ele é criado para poder defender o interesse do grupo. E é um grupo mais fechado. Eu não vi ainda que multipropriedades, inclusive fora do país, com tantas pessoas assim, então fica mais fácil você estar atuando com essa direção de prestação de contas, com essa questão de agenda, com essa questão que você quer ter um benefício, alguém prestando contas realmente.
pode ser alguém do grupo ou pode ser nomeado. Então, isso não tem uma regra específica. O que tem de regra é que não precisa ser legalmente um contador. Precisa ser alguém que preste, ou um advogado, precisa ser alguém que preste essas informações, que respeite ali as questões do estatuto do condomínio que foi formado para esse quesito. Estou dando um exemplo mais simbólico, o doutor vai exemplificar ali com as leis, né, com essa parte jurídica dessa situação. Sim, eu ratifico aqui as suas palavras, Daniel, é isso mesmo, né? Pode ser um administrador, inclusive, profissional, né, que vai fazer esse trabalho, né, e oferir um rendimento, né, em razão disso, né, mas é isso mesmo que você disse, né, há essa necessidade de ter essa pessoa, né, até mesmo porque se não tiver, como que fica algumas decisões ali, né, isso pode gerar, né, certos problemas lá no futuro, né, mas tem que ter esse administrador. Não, perfeito. Só um outro ponto aqui, porque ao longo aqui da discussão foi dito muito a questão da fração, a fração de tempo. Aí eu queria um caso de fazendas lá, que você foi dado um exemplo aí. Em vez de focar na parte de fração de tempo, focar na questão de espaço mesmo, subdividir aquela fazenda, a gente pode usar em tempo integral, porém, naquele limitado espaço. Nessa situação, eu poderia fazer isso? Aí, Pedro, já não é aqui essa ideia da multipropriedade, do timeshare, né? Aí já é a ideia que a gente já tinha há mais tempo prevista no Código Civil mesmo. Qualquer bem pode ter mais de um proprietário, né? Então, se você trabalhar com essa ideia, uma fazenda com mais de um proprietário, delimitando ali qual que é o espaço de cada um, né? Então, assim, é diferente, porque aqui o timeshare, a multipropriedade, é você usufruir do todo naquele espaço de tempo que é seu, né? Então, assim, seria isso. Mas tem como também, se você pensar nessa possibilidade aí que você cogitou, é plenamente possível fazer isso. Só que aí é uma outra coisa, né? Já não é essa a ideia aqui não, né? Mas tem como fazer isso também, né? Mas aí se você quer fazer isso, talvez não seria melhor já dividir e ter mais matrículas ali para cada um dos fazendeiros? É um condomínio, Cada um de vai ter a lote, sua? Oi? É o usual condomínio de lote que nós já temos hoje, né? Que são frações e dividem em chacreamento. Uhum. E é por isso que o tema é legal, porque acaba se confundindo o condomínio de lotes, que cada um tem sua matriz específica, cada um tem um proprietário ali, o dono dela, e o negócio da multipropriedade, que pode ser usufruído como um lazer, mas o grande lance da multipropriedade é a locação, né? Se você pensa isso como um negócio, é a locação, você vai girando aquilo dali. Então, o Brasil, como é muito pouco ainda investido nisso, olha, isso aqui não é apenas lazer. Isso daqui você tem um bem, você não vai comprar um bem de 200 mil e fazer um aluguel dele de 600 reais por mês. Você nem vai achar esse tipo de bem mais de 200 mil tão fácil. E nem um aluguel de 600. Mas você consegue comprar uma fração que você pode usufruir ali, tendo uma renda nova, tendo ali uma renda de locação. Então, a multipropriedade, é um bem com diversos donos usufruindo dele em seu tempo. Eu faço com o tempo que eu quiser. Se eu posso usufruir como meu lazer, como é o que está sendo vendido no Brasil, eu posso simplesmente locar, posso simplesmente fazer renda daqui e dali. E no final eu vejo se foi vantagem. A renda que eu fiz, porque se eu fui beneficiado com datas melhores, eu posso ter uma renda melhor, né? E por isso tem um estatuto, porque senão você beneficia o Daniel somente em épocas de carnaval. Não, o Daniel vai ser época de carnaval esse ano, no ano seguinte outra pessoa será na época beneficiada. Por isso se cria um estatuto para ser justo para todos, porque senão um sempre vai estar perdendo. A ideia da multipropriedade, para ela ser perene, que é um negócio, ou seja, precisa de perenidade, é que ela venha a ser justa e igual para todos. Que ninguém queira sair do negócio. Porque quando um começa a sair, outro começa a sair, é muito complicado. É como se fosse um sócio querendo sair de uma empresa. A diferença é que ali na multipropriedade você tem um síndico, você tem a figura de demais e é muito mais rápido quando isso é bem colocado.
Tá bom, Pedro? E aí, Daniel, você falou uma questão aqui só complementando, né? Essa fração de tempo ela pode ser fixa ou flutuante, né? Você deu o exemplo aí da flutuante. O Daniel está aqui no carnaval, mas ano que vem é outra pessoa que vai estar no carnaval. Aí seria flutuante, né? Mas pode ser fixa também. Você pode falar, olha, eu adquiro só se, né, eu ficar na primeira semana de janeiro, que é a única semana que eu tenho para tirar minhas férias. Outra não serve. Aí tem que ver de acordo com o estatuto, né, se eles vão permitir fazer fixo ou se vai permitir fazer flutuante. Né? Ou de algumas pessoas vai ser fixa, de outras pessoas vão ser flutuante. Mas que tem essas possibilidades todas, tem. Né? Olha, dentro do tema, eu posso colocar ele, até pelo nosso horário, né? Eu posso colocar que é um tema muito válido. Doutor, agradeço demais por ter trago a gente esse tema, trago a gente essa abertura. Eu, como contador, fiquei muito feliz nessa questão de entender vou interromper aqui, de entender que é um benefício para muitas empresas, né, que estão com esse investimento, para as pessoas, né, eu estou fazendo uma apuração de haveres agora, e a maior dificuldade é justamente esses pormenores, eu investi, eu coloquei tal dinheiro, então, assim, é um condomínio, inclusive de um apartamento em Cabo Frio, né, eles compraram a meia, por si só, e das pessoas faleceram, e não se consegue chegar a um consenso, porque diz que quem faleceu não colocou qualquer dinheiro ali. Então, você evita essas questões. Você sai de uma informalidade, o Código Civil, ele era falho, ele não trazia você essas questões, ele te jogava a um nível de condomínio, então, assim, eram lotes, frações de condomínio, que hoje se entende ainda no Brasil que se eu não tiver com escritura na mão, eu não sou dono dessa propriedade. Então, tem que estar com escritura, ou pelo menos um contrato de compra e venda, para depois eu legalizar ele de alguma forma. Mas esse tipo de negócio é um negócio. Você pode usufruir da forma que você quiser e conforme o estatuto que você entrou, se colocou ali para você. Nenhum negócio é escura. Né? E mais uma vez eu repito, isso é um negócio, isso não é apenas lazer turístico, foi colocado como ganho turístico ali para uma questão de receita no momento de falta de receita. Né? No momento de falta de receita, uma baixa temporada, eu tenho ali todo mês uma receita realizada, o apartamento bem cuidado, porque alguém está cuidando dele, está pagando por isso, né? Existe dono, né? Quando tem dono, então tem cuidado, e isso é um benefício muito grande para quem investe nesse negócio e para quem entende que vai ser um negócio grande futuramente, eu digo que é. Eu digo que ele está mal divulgado. Talvez está sendo um pouco mais benéfico para as empresas investidoras. Mas se nós enxergarmos isso aí como investimento, é um bom negócio sim. Somente quando você conseguir pegar as frações ali e mais multipropriedades, você começar a participar disso como se fosse cotas de investimento. Eu ouso dizer que está até melhor investir nesse tipo de cotas do que você investir hoje na Bolsa. Porque, querendo ou não, isso é um bem seu. Né? A Bolsa, você pode ser que amanhã uma má gestão, uma má administração quebra aquele negócio que você investiu. E não sei por quanto tempo algumas empresas estão distribuindo seus dividendos, vão conseguir manter esses dividendos. E hoje nós temos dois tipos de investimentos na Bolsa hoje, aquelas que distribuem dividendos rápidos e aquelas que estão querendo capitalizar para fazer patrimônio, encorpar patrimônio. As que estão querendo estão dividindo dividendos rápidos já têm patrimônio incorporado. Então elas não têm muito o que crescer. Vai do segmento e cenário dela. Aquelas que estão investindo na sua estrutura, elas têm muito ainda que crescer e oferecer. É um bom negócio. Então, assim, o brasileiro ainda vai muito, aquilo ali paga dividendo. Não, mas aquela ali é mais perene. Aquela ali vai me trazer mais rentabilidade. Falta um pouco entender o que é esse negócio e ter a maturação também, que é importante entender que esses negócios são bons. E a gente tem que enxergar com oportunidade. E avaliar se é bom ou não para o investimento. Gente, Daniel, muito, muito obrigada. Foi fantástico esse complemento. Gente, nós vamos juntar essa dupla aí, tá? A gente vai fazer muitos eventos, com certeza. Um contador e um advogado, o assunto nunca acaba. Mas bacana o ponto de vista do Daniel e do doutor Frederico. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Frederico.
mas eu vou aguardar. Pode falar que eu interrompi. Tá, não, eu tô até pensando aqui, Daniel, às vezes a gente escreveu um artigo com coautoria, né? Eu entro com essa parte jurídica e com essa parte que você comentou aqui, que realmente complementou e você trouxe aspectos interessantíssimos, né? Então, acho que dá para a gente fazer um artigo aí, até mesmo para divulgar mais, né? Divulgar mesmo. Gente, se vocês fizerem esse artigo, eu comprometo com a Pró-Reitoria da gente divulgar na página da FEM e eu vou julgar ele como trabalho avaliativo para a turma, tá? E a gente divulga aí, bacana demais da conta. É isso aí. Pessoal, o Matheus Otto, doutor Frederico, ele está perguntando aqui. Antes do advento da Lei 13.777/2018, a multipropriedade era tratada como um direito pessoal, oriundo de obrigações contratuais, somente adquiriu caráter de direito real após a regulação legal desse instituto? Ele falou algo, ele já deve ter dado uma pesquisada, né? Porque, em regra, era isso mesmo, né? Antes da lei, era tratado como um direito pessoal, como via de regra. Um julgado ou outro, a gente conta na jurisprudência, daqueles magistrados que já pensam à frente, né? Com olhares lá na frente, e já falando assim, não, aqui nós temos características, né, de direito real, então tem que ser tratado com essas peculiaridades. Então, assim, respondendo o aluno, como regra, era tratado como direito pessoal, mas é possível encontrar, antes mesmo da lei, um ou outro julgado de magistrados com olhares mais para o futuro, já vendo ali aquilo como um direito real. Tá? Mas aí a lei veio e trouxe a segurança jurídica e agora já não se discute mais, é considerado direito real. Isso aí. Obrigada pela resposta. Turminha, tem mais alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Aí, ó, o Matheus Otto agradece, excelente aula. Isso aí. Pessoal, e nós aqui somos testemunhas de quando esse artigo sair, né? Vamos usufruir, tá? Conhecimento é para dividir. Compartilhar, a palavra da vez agora é compartilhar. É isso aí. Doutor Frederico, o senhor quer fazer, o doutor, que são dois grandes doutores comigo, né? Quer fazer alguma consideração final? Daniel também? Denise, eu gostaria apenas de agradecer essa oportunidade. Para mim, aprendi muito aqui, né, porque o professor é aquele que aprende também. Aprendi muito aqui com o Daniel, e eu acho que, né, se a gente fazendo esse artigo, vai ser bem interessante para a gente continuar, né, a tratar desse tema. E já estou encantado pela Unifem, muito curioso por conhecer o campus, tá? Agradeço novamente e a presença aí de todos os alunos, todas as alunas. Muito obrigado. Isso aí. Daniel, quer colocar suas considerações? Quero agradecer ao doutor, mestre, né, Frederico. Então, assim, muito válido o tema, doutor. Gostei demais. É um tema novo, né, já que são novas carreiras, né, são temas de novas carreiras, são novas situações, né, nós que estamos aí no mercado, a turma que está chegando agora, os alunos, né, vocês aí que nos assistiram, agradeço a todos vocês, e peguem isso, é uma oportunidade, viu, gente, uma oportunidade novo, está sendo mal vendido no mercado, está sendo mal colocado, às vezes é um benefício até para vocês também, identificar isso melhor. É uma prática que vocês podem pegar, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ler muito vagamente algumas coisas, vocês vão encontrar isso muito dentro de cartório imobiliário, vão estar encontrando isso dentro de alguns sites de advocacia, e não com a mesma colocação que o doutor Frederico colocou, e com qualquer outro tipo de visão, né, com qualquer outro tipo de cenário. E quando você pesquisa alguns lotes, né, dessas frações, e entra dentro dos hotéis, vocês vão ver que lá dentro dos hotéis estão falando sobre isso, mas muito dentro de uma outra fração. Gostaria de agradecer pelo tema, né, a gente aprende muito e eu estou muito agradecido, saio daqui agradecido com o tema de hoje, com essa palestra. E, doutor, muito obrigado, um prazer enorme, muito bom, demais mesmo ter ouvido o senhor. A Denise, mais uma vez, né, muito obrigado por tudo. E eu me coloco sempre à disposição, se vocês precisarem aí, estou aqui, pode estar sempre me chamando, acessando, estou sempre aqui disponível. E realmente um tema multidisciplinar, né?
pensa bem, direito, economia, contabilidade, administração, turismo, meio ambiente, né? É um tema que compreende todos esses assuntos. Né? Todos os assuntos. Pessoal, agradeço muito a participação dos alunos que fizeram perguntas, o Pedro e o Otto. Com imensa gratidão, a generosidade do doutor Frederico. Olha, se estiver passeando por Sete Lagoas, eu sempre estou lá na tarde inteira. Pode passar lá é um campus aberto, não tem perigo, né, Daniel? É ótimo, Afim. A nossa faculdade é muito linda, é muito ampla, vai ser uma honra receber. E a Unifem está sempre de portas abertas, tá? Em nome da pró-reitora, em nome da nossa querida coordenadora Luciana Nogueira, do Direito, em nome do Unifem, pode contar conosco sempre para projetos, parcerias. Obrigada pela explanação, aprendi muito, tenho certeza que os alunos também, e estamos sempre de portas abertas, tá? Torcendo muito e certos de que no próximo congresso estaremos juntos. Daniel, eu não tenho como te agradecer também, porque o Daniel é o nosso case de sucesso. Então, hoje ele participa das nossas bancas, já tem banca para julho, tá, Daniel? O doutor Frederico, ele já está quase escondendo de mim. Daqui a pouco tempo, o senhor vai estar assim também. E eu ainda dei mais trabalho para ele, né? Fazer um artigo. Muito bacana. Ótimo trabalho. Daniel, muito obrigado pela generosidade, participação, complementando, né, essa noite com tanto brilhantismo. Doutor Frederico, Unifem de portas abertas, com extrema gratidão, viu? Muita alegria, que, assim, é muito difícil a gente conseguir reunir duas pessoas, dois profissionais com expertise, assim, tão bacana, um relacionamento respeitoso e tão complementares. Agradecida, Unifem sempre às ordens, viu, Daniel, para você também, para o doutor Frederico, ó, que vem em Sete Lagoas, vem que eu vou ligar para o Daniel e falar, Daniel, corre aqui que ele está aqui na frente. Muito obrigado, será um prazer conhecê-los pessoalmente. Exatamente, isso aí, obrigada demais da conta por todo mundo, obrigada, Jéssica, pela parceria, obrigada a cada um dos alunos, de cada curso que aqui estão. Que todos tenham uma boa noite. Nosso congresso está sendo fechado com chave de ouro, viu? Muita alegria. Pessoal, vamos bater palma aí, gente. Vamos abrir as câmeras, vamos bater palma. Aí, muito bem. Com muita alegria, com muita gratidão. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente retorno. E olha que é um bom investimento. Ainda recebemos auxílio e ensinamento para investimento, você viu, né? O Unifem está de portas abertas para todos vocês sempre. Obrigada, gente. Eu não consigo parar de agradecer vocês dois, o Daniel e o doutor Frederico. Muito obrigado, Denise. A gente se sente honrado. Isso aí. Muito obrigado. Foi um prazer e nós vamos voltar a se falar. Sim, vamos conversar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Vamos. Olha, eu quero eu vou publicar, vou dar um jeito de publicar esse artigo, vocês se viram, gente. Nós vamos escrever. Não, tem que divulgar, Isso aí, é o nosso congresso gerando frutos. Isso aí. Gratidão e sucesso para todos vocês. Tá? Um abraço. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.